Então, queridos, nós estamos nessa série. Como que é o nome da série? 1, 2, 3. Isso. Então, o nosso querido pastor Alex vem ministrando essa série, né? Hoje é a terceira e última parte. Mas vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos na primeira, domingo retrasado, né? O pastor falou que em resposta à queda do homem, quando o homem caiu em pecado, né, através de Adão, Deus, naquela mesma situação, Deus prometeu um Salvador. E quem era esse Salvador? Jesus, o Filho de Deus. Então Deus prometeu o seu Filho, e a Bíblia diz que Ele vai governar através das nossas vidas, quando nós fizermos 3 coisas importantes que o pastor Alex ressaltou. A primeira é, nós precisamos receber. A segunda, nós precisamos crer. E a terceira, nós precisamos nos sujeitar. Olha para o seu irmão e fala para ele: eu e você precisamos receber, crer e nos sujeitar. Então esse é o resumo do domingo retrasado. Domingo passado, né, na segunda parte, nós aprendemos com o pastor sobre o nascimento da promessa. Quando aceitamos a Jesus, a promessa nasce aonde? Em nós. Quando que Jesus nasce na minha vida? Quando eu abro meu coração e recebo Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador, e consequentemente eu tenho 3 reações. A primeira delas é a alegria. Então abre o sorriso e fala alegria com alegria. 1, 2, 3. Alegria. A segunda é, como que faz? Levanta a mão, adoração. Adoração. Agora cria uma para gratidão agora, vai. 1, 2, 3. O pessoal da manhã fez assim, ó, gratidão. Né? Japonês. Né? Inclusive eu estou também aprendendo, não sei se vocês sabem, mas eu falo vários idiomas. E eu estou aprendendo agora a falar japonês, e eu descobri como que se fala tempestade em japonês. Toró. Aprendi recentemente. Então, a galera riu. Uau, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o tema de hoje, da terceira e última parte dessa série, o tema de hoje é Emanuel. Quero que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 23, o que o anjo disse, né, à Virgem Maria: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão, vamos pregar junto, irmãos, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão, que significa, mais uma vez, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão, que significa, amém, Deus conosco. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois que ele nasceu, viveu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, algum tempo depois, a Bíblia diz que Jesus foi para o Pai. Jesus foi embora. Jesus não está mais aqui. Então, como que Jesus seria o Deus Emanuel, como o anjo disse a Maria, se Jesus, logo depois, algum tempo depois da ressurreição, ele foi embora? Como que ele seria Emanuel, Deus conosco, não estando mais aqui? Olha para o seu irmão, pergunta: e agora? Como que Jesus vai ser Deus conosco se ele foi embora? O próprio Jesus responde, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha aqui a afirmação poderosa que Jesus faz, ele explicando e orando ali com os discípulos, explicando para eles como que aconteceria as coisas nos próximos dias. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar outro Consolador.
Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. E aqui Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Por que Jesus se refere ao Espírito Santo como Consolador? Por quê? Porque Jesus viveu aqui na terra e ele passou pelas mesmas situações, tentações, aflições que eu e você passamos. E Jesus entendeu que existem momentos na vida que nós precisamos de consolo. Existem ou não existem momentos? Ou nós somos de ferro? Não, existem momentos que nós precisamos de consolo. Existem momentos na vida que nós precisamos ser encorajados. Existem momentos na vida que nós precisamos, na vida cristã, ser podados, cortados, corrigidos. Mas existem momentos que nós precisamos de consolo. É maravilhoso quando você está aflito, nós homens, quando você está aflito, preocupado, e a tua esposa muito sábia, ela te consola, não é gostoso? De manhã, quando você acorda preocupado, tem muita coisa para fazer, você senta na mesa, esqueceu de pegar o açúcar, o pão, você está preocupado, a tua esposa prepara tudo, olha para você e diz: amor, eu estou contigo, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Aí você fala: e se não der? Não importa, eu também vou estar contigo, vai dar certo. É maravilhoso quando o marido chega do trabalho, a esposa está com várias situações, às vezes no ministério, em casa, e o marido chega, coloca a cabeça dela no peito e fala: amor, eu estou aqui, fica tranquila. É bom ou não é? Diga comigo: consolo. Amém? Existem momentos que nós precisamos de consolo. Não é maravilhoso quando você recebe uma mensagem num dia difícil e do nada alguém resolve, já aconteceu comigo várias vezes, no nada o pastor mandar uma mensagem para mim: Deivão, estou contigo, filho. Não sei porquê, eu estava aqui em casa orando, estou com você, se precisar de alguma coisa, passa aqui, estamos juntos. De madrugada, às vezes você recebe uma mensagem 3 horas da manhã: meu irmão, estou aqui orando por você. Consolo. A ação do Espírito Santo, consolo. Ele te consola, irmão. O Espírito Santo te consola. O próprio Jesus disse isso. Quando você precisar de consolo, Jesus rogou ao Pai pedindo um consolador. Amém? Aí, a segunda parte do versículo diz: e ele, a fim de que esteja para sempre convosco. Como que o Espírito Santo, o Consolador, vai estar conosco para sempre? Como que isso vai acontecer? Como que o Espírito Santo vai estar conosco o tempo todo? Não é do nosso lado, Jesus disse. Ele disse: ele vai estar com vocês para sempre. A resposta está lá em 1 Coríntios 3,16, diz: vocês não sabem que são santuários de Deus, ou outra versão, casa ou morada de Deus, e que o Espírito Santo habita em vocês. Então, você veja que cada um teve o seu papel. Qual que foi o papel do pai? O pai criou, diga comigo, o pai criou, o pai enviou. O que aconteceu? Deus criou o Éden, criou o mundo, tudo certinho, colocou Adão e a Eva lá e estava tudo certo, até o cabeção do Adão pecar, colocar tudo a perder. Aí Deus tinha um outro plano, chamado Jesus. Então Deus criou e Deus enviou Jesus. Aí entra o papel de Jesus. Qual era o papel de Jesus? Nascer, viver, morrer, ressuscitar e ir embora. Mas aí, quando Jesus vai, ele envia o seu Espírito. E qual que era o papel desse Espírito? Habitar em nós. O Espírito Santo não está de passeio na terra. O Espírito Santo, ele não vem na terra de vez em quando. Ele está habitando dentro de mim e de você. Você consegue entender isso?
que o Espírito do Deus que criou e enviou, o Espírito do Deus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, está dentro de mim e de você através do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder é o Espírito Santo dentro de mim e de você. Aí o versículo, João 14:17 diz: o Espírito da verdade. Olha só, ele fala que o Espírito Santo é consolador. Agora ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Olha o privilégio que nós temos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vós conheceis, porque ele o quê? Ele habita. Ele diz que quem é o Espírito Santo? Consolador. O que mais ele é? Ele é o Espírito da verdade. E qual que é o seu objetivo? Habitar em você. Qual que é a função do Espírito Santo? Habitar em você. Ele habita convosco e estará em vós. Aí eu te pergunto, se dentro de nós está o Espírito da verdade, por que muitas vezes nós acreditamos nas mentiras do diabo a nosso respeito? Se eu e você temos o Espírito da verdade dentro de nós, por que muitas vezes nós acreditamos nas mentiras que o diabo fala para nós a nosso respeito? Se dentro de nós está o poder mais sobrenatural que existe, o que há de mais excelente está dentro de nós, e por que nós acreditamos muitas vezes quando o diabo diz que a gente não consegue, que a gente não vai dar em nada, que a gente não tem jeito, que não adianta tentar de novo, que eu não vou conseguir? Por que a gente acredita nessas coisas? Porque muitas vezes a gente é levado por essas mentiras. Se o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade está dentro de nós, porque muitas pessoas acham que o Espírito Santo está só dentro dela. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus e também amar o nosso irmão. Só que muitas vezes as pessoas dizem assim: eu amo a Deus, mas o meu irmão eu não amo tanto, eu tenho um pouco de dificuldade de amar, de perdoar, de estar junto, de procurar, de dar chance para ele reconciliar, de ajustar minhas contas com ele. Mas se o Espírito de Deus está dentro de nós, está dentro do seu irmão, como eu não consigo amar o meu irmão? Como que eu amo a Deus sem amar o meu irmão? Porque os dois estão juntos. O próprio Jesus diz isso em João 14, ele diz que ele, Deus e nós estamos misturados, estamos juntos. Então não tem como eu amar Deus e não amar o meu irmão. Não tem como eu ter facilidade de relacionamento com Deus, mas ter dificuldade de relacionamento com o meu irmão. A conta não fecha. Não tem como. Eu tenho que amar Deus e amar o meu irmão. Amar o meu irmão e amar Deus. Demonstração de amor a Deus e amar o irmão. Demonstração de amor ao irmão é amar a Deus. Amém? Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, você não é tão bonito assim, mas eu amo você. Aí ele continua, versículo 18 de João 14 diz, Jesus continua explicando, outra coisa: não vos deixarei, de novo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha a promessa: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que mistura, irmão. Consegue imaginar isso? Está tudo misturado. Eu, você, Deus, Jesus, o Espírito Santo. Não tem separação.
Agora a gente pode falar, estamos juntos. Só que o início do versículo ele diz que não nos vai deixar órfãos. Se ele disse que não vai nos deixar órfãos, por que muitas vezes nós abrimos a porta da solidão no nosso coração? O que a gente ouve de cristão muitas vezes nas redes sociais: hoje eu estou me sentindo só, eu tenho me sentido tão abandonado nessa igreja, eu me sinto tão sozinho, eu ando tão solitário. Mas como que você pode dizer isso se o teu Deus disse que não vai te deixar órfão? Se o Espírito Santo está dentro de você, como você pode se sentir órfão? Como que você pode acreditar nessa mentira de Satanás que você está sozinho? Se sentir sozinho não quer dizer que você está sozinho. O Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você, a sua casa não está vazia. Não acredite nisso, porque eu estava pensando ontem em casa que as pessoas que se desviaram, que não estão mais caminhando com Deus, elas acreditaram numa dessas mentiras de Satanás. Ou elas acreditaram nas mentiras que Satanás disse para elas a respeito delas. Não, você não consegue vencer o pecado, você não vai conseguir vencer esse vício, para você não tem jeito. Ela acreditou nisso e se desviou. Ou ela acreditou nas mentiras de Satanás a respeito do seu irmão. Ou talvez ela acreditou nas mentiras de Satanás a respeito de Deus. Quantas pessoas, depois de tudo que Deus demonstrou, enviando o seu Filho, e tudo que Deus faz por nós, tem muitas pessoas que ainda acreditam que Deus não as ama. Quantas vezes eu já ouvi, não sei, pastor, se Deus me ama tanto assim. Poxa, se uma pessoa dá o próprio único filho a teu favor, precisa mostrar ainda mais alguma coisa que te ama? Então nós precisamos acreditar nas verdades de Deus e não nas mentiras de Satanás. Nossa, falei bem certinho agora no time da Joyce Meyer. Lembrei agora. Ficou igualzinho. Então, nós precisamos acreditar, só que ela fala andando, né? Então, nós precisamos acreditar, não nas mentiras de Satanás, mas na verdade de Deus. Só que ela fala em inglês, né? No culto em inglês você me verá, irmão. Fica frio. Aí, olha só que interessante, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem que ama o Senhor? Qual que é a característica de uma pessoa que ama a Deus? Quantos amam a Deus? Nossa, que amém fraco, irmão. Quantos amam a Deus? Isso! Aleluia! Irmão, aprenda uma coisa: igreja é um exército. Exército, irmão, é tudo forte, é tudo para cima. Amém? Não tem nada frouxo, não tem nada solto. É força, é pressão, é convicção. A pior coisa que tem é um povo que tem um Deus poderoso, um Deus forte, um povo fraco. Não, nossas expressões, nossos passos tem que ser firme, nossa fala tem que ser convicta, firme, porque nós temos um Deus que não recua. Amém? Então quem ama o Senhor? Amém. Só que a Bíblia diz que quem ama o Senhor são aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. Traduzindo, o que isso significa? A característica de uma pessoa que ama a Deus é a pessoa que conhece os seus mandamentos e pratica e vive. O que ela conhece, talvez o pouco que ela conhece, ela já está procurando praticar, porque ela ama a Deus.
E uma das características de quem é filho de Deus é obedecer o que seu pai fala. E quem Deus ama, olha o que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então quem que Deus vai amar, pastor? Mas Deus ama todo mundo. Mas Jesus disse aqui, Deus disse que aquele que me ama, se eu amo a Deus, eu tenho os seus mandamentos e os guardo. E se eu tenho os mandamentos de Deus e eu os guardo, Deus consequentemente também vai me amar. Para pensar, o Espírito Santo habita dentro de você, Deus é apaixonado por você, ama você e Jesus ama você, irmão. Por que você está esperando aquele cabeção lá do mundo amar você? O amor de Deus não basta? Nem sei porque eu falei isso. Jesus disse que nos amaria. E, irmão, olha só, é muito... Quando você lê a Bíblia, irmão, leia com calma. Ele diz: e eu também o amarei. Se terminasse aqui o versículo, estava ótimo. Se ser amado por Deus, está ótimo. Deus amar você, olha quem a gente era, o que a gente fez no Éden, o que nós fazemos. Eu não sei você hoje, mas eu pequei hoje. Você pecou, sim ou não? Com certeza. E mesmo assim Deus nos... Lembra da igreja forte? Mesmo assim Deus nos ama. Se terminasse aqui o texto já estava ótimo. Mas ele diz: eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmão, o que ele está dizendo? Eu vou amar você e eu vou me manifestar em você. Como diz um cara que eu conheço, isso aqui é radical, cara. E me manifestarei a ele. Aí eu te pergunto, quantas vezes Jesus se manifestou para você através de alguém? Quantas vezes Jesus se manifestou a você através do seu líder, do seu discipulador? Levanta a mão. Quantas experiências você teve de você olhar para o seu discipulador e você, cara, não é ele, é Jesus. É Jesus que está falando comigo. Quem já teve essa experiência? É Jesus falando comigo, não pode. De você sair do discipulado em crise. Meu Deus, cara, eu só tinha orado isso com Deus, cara. Quantas vezes Jesus se manifestou na sua vida através do seu pastor? Quantas vezes Deus se manifestou na sua vida através do seu pai, da sua mãe, da pessoa que é responsável por você? Ontem mesmo eu estava trancado no quarto, como diz aquela canção antiga, estou desesperado por ti. Eu estava lá desesperado, irmão, porque o homem prega 2 séries dessa, com essas revelações que eu nunca vi e ouvi, e aí passa a bola para mim, irmão. É o fenômeno passando a bola para o reserva. Aí eu falo, meu Deus, cara, eu vou para o quarto orar, e estou lá orando, falo, Senhor, fala comigo, Deus, o Senhor falou com o Alex, o Senhor também fala comigo. E eu tenho certeza que o Senhor não está de sacanagem comigo, Deus. O Senhor vai me revelar essa terceira parte, aonde que está Jesus? Aí o Espírito Santo deve ter dado um cutucão nele lá, ele mandou para mim, mano, eu ia falar sobre o Emanuel, fala Deus, cutuca mais, manda. Mas ainda eu estava meio inseguro ainda, e Deus me conhece, e Deus me ama. Fala para o seu irmão, Deus te ama, cabeção.
Aí, daqui a pouco, o celular faz um barulhinho, eu olho, meu pai manda um vídeo para mim. Irmãos, meu pai não é de mandar vídeo. Meu pai tem até certa dificuldade de mexer com o celular. Aí ele põe o celularzinho lá na frente dele, grava um vídeo e manda para mim. E bem na hora que eu estava escrevendo isso aqui, quantas vezes Jesus se manifestou para você através de alguém, do seu discipulador, do seu pastor? Quando eu ia escrever seu pai, chega a mensagem do meu pai, olha como Deus é bom. Aí meu pai, eu abro o vídeo, ele lá, oi filhão, tudo bem, como é que você está? Ana, Sara, e é uma folia com a Ana que eu nunca vi. Todo sogro é assim, né? Puxa o saco da nora, né? Aí, no final do vídeo, ele, então filho, eu queria orar por você. Aí coloca o celular lá, estende a mão, fecha o olho. Parecia que ele estava ali no quarto de oração comigo, irmão. Jesus se manifestando através da vida do meu pai. Pai e mãe, vocês são a manifestação de Jesus dentro da sua casa. Põe isso na sua cabeça. Quantas vezes Jesus se manifestou através da sua mãe? Talvez essas pessoas foram usadas por Deus para trazer uma cura física a você. Quem já recebeu uma cura física? Eu já, irmão. Eu lembro uma vez, lá no Brejatuba, bem no comecinho, a gente caminhando com o pastor Michel, a pastora Fran, eu fui descer acho que do carro, não sei, eu virei o pé, e eu, assim, a gente morava em Garuva, e começou a inchar meu tornozelo. Eu já tinha, uma vez jogando futebol, um colega meu chutou meu tornozelo, e eu mancando ali, e meu pé estava inchando, e aí o tênis estava ficando apertado. Aí a pastora Fran olhou, filho, o que aconteceu? Falei, pastora, eu virei o pé, não sei o que aconteceu ali, que está doendo. Posso orar? Pode. Eu pensei que ela ia colocar a mão no meu ombro e orar. O que ela fez? Orou. Quando ela levantou, curou, pastora. Deus se manifestando. Jesus se manifestando. E eu fui curado instantaneamente. Então, Deus talvez tenha usado essas pessoas para trazer uma cura emocional a você. Um perdão, uma cura, um conselho, e você foi curado. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes Jesus se manifestou através de você para alguém? Olha meio de lado assim para o seu irmão. Ó. Quantas vezes Jesus se manifestou através de você na vida de alguém? Talvez você faça igual aquela caretinha, né? Mas sabe, irmãos, qual que é o nosso problema? Eu acho que muitas vezes Deus, Jesus, o Espírito Santo não se manifesta na nossa vida como Ele gostaria, porque talvez a gente não tenha entendido com clareza o que aconteceu conosco, o que Jesus fez por nós. Talvez a gente não entendeu, e por causa disso, para muitos, o Natal é algo religioso. É algo corriqueiro, é uma data só, é um momento de amigo secreto, de comer junto, de trocar presentes, como a gente viu aqui. Talvez para muitos o Natal é só um ato comercial, mas nada que isso. É uma coisa que tem que fazer, senão fica chato. Tem que rever aqueles parentes chatos. Comer aquelas comidas frias. Talvez seja isso para alguns, por quê? Porque não consegue ver que o Natal é algo sobrenatural. Porque a gente não entendeu o que Jesus fez. Eu e você, nós estávamos mortos, diz Romanos.
mortos nos nossos delitos e pecados, além de mortos, afastados de Deus, sujos, sem solução, vazios. Quem aqui já sentiu um vazio terrível? Eu lembro. E quantas loucuras a gente fez para tentar preencher esse vazio. Só que nunca consegue preencher, por quê? Porque quem saiu dali foi a presença de Deus com o nosso pecado. Então só Ele vai conseguir preencher. E aí o que acontece? Jesus vem, vence o pecado, vence Satanás, nos ressuscita com Ele, porque nós estávamos mortos, sujos, sem jeito, em pecado. Mas é maravilhoso isso. Meu Deus, Jesus morreu por mim, eu estava morto, eu morri com Ele, quando eu entreguei minha vida, eu ressuscitei com Ele, e agora eu tenho uma nova vida. Só que Deus superabunda, Deus ele faz algo impensável, incalculável, Deus faz algo incompreensível. O que Deus faz quando Ele ressuscita? Por isso que a Bíblia diz, eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida em abundância. O que é essa abundância? É algo a mais. O que Deus fez, além de nos dar uma nova vida? Quando Ele vai embora, a Bíblia diz que ao mesmo tempo que Ele vai, Ele diz, olha, quando eu for, alguém vai descer ao mesmo tempo. O que isso significa? Quando Jesus sobe aos céus, ao mesmo tempo que Ele vai embora, da mesma forma Ele entra dentro de nós através do Seu Espírito. Aquela presença, como eu falei outro dia, aquela presença poderosa que estava na arca, que era carregada para lá e para cá até chegar no templo, que ficava num lugar, veio 400 anos depois em Jesus. A presença andava com os homens, andava do lado dos homens, mas quando a presença subiu, ao mesmo tempo ela desceu e entrou dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele precisava cumprir a promessa que o anjo disse: o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe como que Ele é Emanuel? Sabe como que Ele é com você, comigo, conosco? Através do seu Espírito que habita dentro de nós. Por isso que não combina com crente cabeça baixa. Por isso que não combina com crente começar e não terminar. Por isso que não combina com crente não mudar, não se transformar. Por quê? Porque não tem nada a ver com a gente. É o poder dele que está dentro de nós. Por isso que nós não podemos deixar soberba, orgulho entrar no nosso coração, achar que nós somos bons em alguma coisa, que nós sabemos fazer alguma coisa. Que outro dia um irmão falou para mim: não, pastor, sabe o que é? Eu tenho um pouco de experiência no evangelho. Irmão, pelo amor de Deus, evangelho não tem experiência, evangelho tem a ver com vida. Se você for colocar que evangelho tem a ver com experiência, você mata a ação do Espírito Santo. Porque daí eu não preciso do Espírito Santo, ou seja, eu já tenho experiência, eu já sei fazer. Não, irmão, não tem nada a ver com a gente. A gente estava sujo, perdido, sem solução, afundado e lameado no pecado, morto, lascado, ferrado. E aí sabe o que aconteceu? Deus amou o mundo de tal maneira, olhou aquela coisa horrível, suja, que não foi assim que Ele fez, mas que nós nos tornamos por causa dos nossos pecados. E Deus olha para a gente, que a Bíblia diz, com o seu amor incondicional. Ele não pôs condição. E aí como que eu, que não recebi uma condição para receber Deus, quero colocar condição para alguém se relacionar comigo? Ah, eu não gosto muito desse irmão porque ele é assim, ele é assado. Irmão, isso não é fala do Espírito Santo.
O nosso problema, sabe o que é? É que nós estávamos lá perdidos, afundados no pecado, condenados. Aí Deus nos ama, envia Jesus. Jesus vai, a sua presença entra dentro de nós. Só que nós, mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo isso, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, nós queremos ter atitude igual àquele que estava sujo, pecado, vazio, sem vida. Não combina. Você é uma nova criatura. Você é a manifestação. Foi o que Jesus disse. Eu e você somos a manifestação de Jesus na terra. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Ou seja, eu e você somos pequenos cristos. Agora fique em pé que eu quero te fazer uma pergunta, só não vai cair com ela. Agora, se eu e você, cristãos, nós somos os pequenos cristos, que tipo de Cristo tem se manifestado na vida das pessoas através de nós? Que tipo de Jesus as pessoas têm conhecido? Que tipo de Cristo tem dentro da sua casa, homem? Que tipo de Jesus você tem manifestado dentro da sua casa, mulher? Que tipo de Jesus, filhos, vocês têm manifestado dentro da sua casa? Por isso que Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez e obras ainda maiores. Sabe por quê? Por causa da presença dEle que está dentro da gente. Porque não tem nada a ver com a gente, irmãos. Esse é o nosso coração, foi isso que nós aprendemos. Não tem nada a ver com a gente. Não tem a ver com a nossa experiência, não tem a ver com a nossa eloquência, não tem a ver com o nosso tempo de oração, não tem a ver com o nosso tempo de jejum, não tem a ver com nada com o nosso tempo de leitura. Isso está tudo certo e nós devemos fazer. E eu acho muito maluco quando as pessoas falam dos teólogos. Irmão, sabe o que é o teólogo? O teólogo é o cara que descobriu o que você sabe. O teólogo é o cara que estudou o que nós não estudamos. Tá certo, só que nós não podemos permitir que esse conhecimento mate o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é o bem mais precioso que nós temos. O menino nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, mas foi embora fisicamente, mas a sua presença está dentro de nós, e Ele continua querendo se manifestar. Quando Jesus diz no versículo, Ele diz que queria nos amar e iria se manifestar a nós. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está responsabilizando nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus não disse isso no pessoal só para mim. Não, Ele disse para a igreja, para todos nós. Então quando Jesus diz para o meu irmão também que Ele vai se manifestar a Ele, Ele está dizendo: é através de você que eu vou me manifestar a Ele, e é através de você que eu vou me manifestar a Ele. Jesus responsabiliza o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso eu e você, nós temos que queimar dia e noite, noite e dia. Nós temos que lembrar que Deus é conosco através do seu Espírito. Levanta essa cabeça, levanta essa mão. Lembra que o Deus conosco está dentro de você, que há uma ação sobrenatural do Espírito Santo dentro da sua vida. Nós não somos melhor que ninguém, nós, irmão, não é isso, mas nós temos algo sobrenatural que qualquer pessoa pode ter, só basta entregar sua vida para Ele. Por isso que Ele disse: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Ele deu. Talvez você esteja aqui hoje e você diga assim: puxa, pastor, mas eu não sabia nada disso, não entendo como é que isso funciona. Irmão, vou te explicar como que comece.
Começou assim comigo, começou assim com o pastor Alex, começou assim com o pastor Michel. Todos nós um dia precisamos parar e reconhecer que a nossa vida é uma droga e que nós precisamos de algo sobrenatural que nós não conseguimos produzir, que é dado por Deus, que é o Espírito Santo. Só que ele é educado, ele não vai arrombar a porta do nosso coração como o diabo faz. Não, ele vai bater na porta. É o que ele está fazendo hoje, é o que ele tem feito desde que nasceu, batendo na porta do coração do homem perdido, desviado, vazio, sujo. Ele está batendo na porta. Eu quero entrar para te dar vida, eu quero entrar para ser Emanuel na sua vida, eu quero ser Deus com você, mas você precisa abrir o coração para eu entrar. E se você está aqui nessa noite, você ouviu essa loucura, você precisa agora fazer uma outra loucura, que é aceitar, como eu fiz um dia. E se você gostaria de livre e espontânea vontade, eu gostaria de abrir a porta do meu coração para o Deus conosco entrar. Eu quero viver essa experiência de ter Deus comigo. Eu conheci um Deus pregado na parede, eu conheci um Jesus crucificado, eu conheci um Deus que está lá no céu. Não, a partir de hoje você pode conhecer o Deus que está em você. Se você está aí no seu lugar e você gostaria de entregar sua vida a Jesus, ao Espírito Santo, eu quero te convidar a vir correndo aqui para frente. Venha logo, não demore. Venha, pode vir. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, solte sua voz, querido. Poderoso, grande eu sou. Isso. Que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou.